No dia de hoje, vamos conversar com Thalisson. Ele é empreendedor e profissional na área fitness em Portugal. Acredito que vamos obter muito conhecimento. Acompanhe até o final. Fala um pouco aí sobre você, Thales. Como é que foi sua rotina, sua trajetória, seu caminho antes de vir para Portugal? Eu vim para Portugal muito jovem, então, tipo, a minha mãe já tinha morado aqui, aí ela casou com meu padrasto, e aí Sim, ela foi pro Brasil e tal, e eles decidiram voltar para aqui. E aí, nisso eu sim, voltei, no início foi difícil, é sempre difícil no início. sim, E eu vim para aqui, ainda era criança, então você chega aqui, invernozão, frio pra caramba, sim, sem amigo, né, não tem ninguém para brincar, e lá você já estava acostumado a correr na rua, brincar, esfolar o dedo do pé. sim. Aí quando você chega aqui não tem nada disso, é bem diferente nesse quesito, né? Porque aqui o pessoal é mais cada um na sua casa. Não tem aquele clima do Brasil, né? Um na casa do outro, Não, fazendo aquela festa. isso é uma coisa que é bem diferente. Hoje em dia eu já acho que é mais parecido com que a cultura brasileira tá, tipo, se Sim, implantando aqui. A gente tá começando a... Cresceu demais. Eles dominam nós lá e agora a sim. gente Tá aqui também. recuperando. Mas basicamente foi no início difícil arranjar amigo e tal, fazer amizade. Mas depois que faz amizade fica tudo mais fácil. Acho que é das coisas principais aqui, é fazer amizade. Sim. E como que você teve lá no Brasil o pensamento? Quando que surgiu esse pensamento de tipo assim, eu vou para Portugal? Não foi um pensamento que partiu de mim, porque partiu dos meus pais. Quando eu era criança ainda, eu cheguei Sim. aqui muito cedo. Então foi algo que partiu deles. Você tinha quantos anos? Tinha uns 10, 11 anos, então Ah, era muito muito, novo, muito sim. pequeno. E vocês já estão aqui há quanto tempo? Já está aqui há uns 12 anos, 12 anos, faz sim. bastante tempo. Eu acho que eu tive mais tempo aqui do que lá, Sim, sim. entendeu? Já tem documento aqui e tudo também. Tem aqui já tudo certinho. Mas quando a gente veio foi isso, foi uma decisão deles. E eu não. Se eu tivesse no lugar deles, hoje eu entendo, né? Quando eu era mais novo eu não entendia. Mas realmente aqui dá um poder de compra, uma condição de vida que é diferente. Isso Sim. não tem como. Não tem como, Não tem como negar. não tem como. É. E quando eles vieram para cá, você ainda era uma criança, mas você conseguiu perceber alguma dificuldade que eles passaram no início? Você teve alguma dificuldade no Assim, início como que o eles meu chegaram? padrasto, que eu chamo ele de pai, para mim é como se fosse um Sim, pai, ele já vivia aqui, então assim, no início teve dificuldade, porque a gente foi morar na casa da mãe dele, então sempre tem assim, tipo, é mais difícil, né? Porque é duas famílias juntas. sim, sim, Mas assim, dificuldade financeira, graças a Deus a gente não passou. sim, Mas assim, dificuldade que eu digo não é tanto financeira. Por exemplo, a minha mãe que ainda não tinha os documentos, arranjar trabalho no início foi difícil. Trabalho que seja um trabalho bom, ela trabalhou em fábrica, sim, esses trabalhos que para uma mulher é mais sim, desgastante. sim. E eu, como era criança, via, não gostava muito e tal, mas ela nisso, ela sempre foi muito trabalhadora e conseguiu passar por isso. Tem que ter resiliência, né? Nessa parte tem que Sim, ter. Acho que financeira não, mas em questão de documentação é muito complicado. Eu, quando vim para aqui, por exemplo, jogava futebol. sim. E questão de documentação, anos e anos para pegar, e depois você vai lá no. Agora não é CEF, né? Agora é a AIMA. Sim, sim. E pede uma coisa, E sem aí pede documento. parcelado, né? Sim, E tem sem que pedir. documento você não conseguiria jogar, né? Não. E o Luizinho, por exemplo, passou pelo mesmo. Mas pronto, é uma coisa que também é chata, mas que também tem que ter, porque senão vira Sim, bagunça. vira Qualquer bagunça, um é entra, verdade. né? Sim, Então eu entendo. Acho que podia ser um processo mais rápido, mas sim. é Isso como chegou a te funciona. impedir também de jogar ou você chegou a jogar? Eu cheguei a jogar, mas eu tive um bom tempo sem poder jogar, só treinando, por conta Sim, da documentação. sim. A documentação. Ou, na verdade, eu acredito que antigamente ainda era mais fácil do que hoje. Não era nem que era mais fácil, é que era mais rápido. Pelo que eu vejo hoje, as pessoas, muitos anos, quando eu cheguei aqui em 2017, eu demorei um ano para pegar minha residência, primeira Sim. residência. Hoje em dia eu tô vendo gente com mais tempo do que isso, esperando a renovação. Ó, uma coisa que eu recomendo é sempre, isso em tudo, né? Mas procurar pessoas, porque Sim, assim, às vezes você está demorando um documento, você paga um advogado, custa pagar ali, mas é muito mais rápido Mas o ela processo. resolve. Ela resolve, ela vai lá e resolve. sim, Por exemplo, eu tive uma época que eu ia para o Brasil e eu não tinha um passaporte. E como eu vim de menor, eu não me alistei lá com o exército. sim, E para eu renovar o passaporte, eu precisava de ter me alistado. sim. E eu demorando 3 meses e tal, eu vou procurar um advogado. Passou 2 dias, estava resolvido. Então, assim, vale a pena investir num advogado, uma pessoa que saiba fazer, Sim. porque depois até as respostas é mais rápido, tem pessoas lá dentro e tudo mais. Eu acredito nesse ponto, eu acredito que depende um pouco da pessoa pelo seguinte, tem gente que é desembolado, tem gente que a É, pessoa às vezes ela já chega, não sabe onde é que vai, já procura saber onde é que eu tenho que ir, o que que eu preciso.
a própria pessoa consegue desembolar. Mas nem todo mundo é assim, às vezes por mais que você é desembolado, tem aquelas dúvidas que, pô, você é desembolado, mas você não conhece ninguém, né? Você precisa chegar em pessoas, mas você não conhece ninguém. Então, nesses aspectos, assim, acho que vale a pena você parar e adiantar seu passo. Eu quando falo tipo, imagina, hoje em dia é muito fácil pesquisar as coisas. Sim. Mas quando eu falo da advogada, é mais na questão dos contatos que elas têm lá dentro para acelerar o processo. Sim. Porque imagina, às vezes você precisa ligar para eles e não te atende. Sim. Entendeu? E ela, rapidinho, resolveu. Sim, isso é. É mais por aí. Porque você joga no chat GPT, você... Sim, Na internet você... mas eu acho é bom também você ter um advogado tipo de indicação. Sem porque eu dúvida. vejo que tem advogado que ele não tem esses contatos. Eu mesmo passei por isso. Eu fui no advogado, eu só subi na sala dela, ela não tratou de nada. Me cobrou 150 euros só para ter uma conversa comigo e não resolveu nada. Então, é o que eu falo. E já essa outra, em 2 dias, resolveu o meu problema sem complicação nenhuma. Me pediu o que era Eu necessário. conheço uma pessoa também que pagou 1.000 euros para uma advogada, no dia seguinte sumiu. Conheço outra que pagou 600, passado 2 meses ou 3, estava com a residência na mão. Exatamente. Isso é como tudo. Tem profissional que é bom e profissional que é ruim, toda profissão. Eu também, no meu processo de nacionalidade, a advogada estava cobrando, acho que era 600 euros 600 euros da minha esposa, fora os 250 você tem que pagar de cada um, ou seja, 500, né? 500 mais 1.200 dá 1.700. Eu ia ter que pagar 1.700 para dar entrada na nacionalidade. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei o passo a passo. O que eu teria que fazer era reunir todos os documentos que eu já tinha, entregar na mão do advogado. O que o advogado ele ia fazer? Ele ia pegar esses documentos meus, ia no CTT e enviar pro cartório. Uhum. Então eu ia pagar 1.200 para ele só fazer isso. Aí o que eu fiz? Como eu vi que o passo a passo era esse, eu peguei todos esses documentos, levei até no CTT e eu paguei só a taxa de envio, ou seja, eu economizei 1.200. Paguei só os 500 euros ali e resolvi com uma semana. Às vezes tem gente que pagaria. Exatamente. Aí vai depender, né? É que varia muito. Tem coisa que parece que é fácil, eles complicam. Sim. Vai dependendo. No meu processo, me ajudou bastante, porque eu vi que era uma coisa que eu ia demorar muito mais tempo e ela rapidamente resolveu. Mas tem que ser por indicação. Sim, isso é verdade. E eu até recomendo que seja uma pessoa brasileira que vive aqui, porque ela já te entende mais. Conhece mais o ela te processo, toca mais com a tua situação. Sim. Pra mim foi bem melhor. Sim. E você chegou aqui, você era criança, e como que você fez em relação a essa transição para trabalho na sua área de personal? Para mim eu sempre tive muita clareza do que eu queria. Primeiro, eu queria ter jogado bola, mas aí não tive qualidade para tanto. Depois, claro, quando eu já vi que não ia dar, eu já decidi o que eu ia fazer. Vou fazer personal, vi uma oportunidade, o mercado estava crescendo e tudo mais. E aí, aqui tem a facilidade que no Brasil não tem, para os personagens que têm interesse, que aqui você consegue tirar um curso, como nos Estados Unidos, um curso só para personal, em vez de fazer a licenciatura e ficar lá 3 anos. E algumas pessoas não gostam muito disso, mas se a gente for parar para pensar, você vai para a faculdade, você vai aprender natação, você vai aprender handebol, mas eu só quero ginásio. Não faz sentido eu ir para a faculdade para aprender natação. Sim, não. Então eu faço um curso especializado para musculação e sou personal. Para mim é uma coisa muito óbvia e é um curso que eu acho que é bom ter. Sim. E essa é uma coisa que no Brasil ainda não tem. Sim. Mas você também não fugiu muito da sua área, né? Porque querendo ou não, tá em esporte, tá ligado. É ligado. Você estudou outro esporte também, né? Na escola. Sim. Antes de ser personal, no caso, como ele já queria entrar pro futebol, você já tinha estudado alguma coisa semelhante? Olha, eu, antes de ir para a área do emagrecimento, que é o que eu foco mais agora, a minha ideia era basicamente trabalhar com atleta. Sim. Só que eu vi que o mercado era mais pequeno. Sim. E o emagrecimento é um mundo, então tem uma demanda muito grande. Muita gente quer emagrecer. Demanda global, você pode vender nos Estados Unidos. Todo mundo quer perder um pouquinho de gordura, todo mundo. Sim. Não tem como. E nem todo mundo quer jogar melhor futebol. Não, isso é verdade. Só que lá está. Depois é assim, por também ter um mercado mais pequeno, tem menos concorrência. Tendo menos concorrência, você até pode cobrar mais caro. Aí depende muito do que a pessoa gosta de fazer. É sempre a lei da procura e da demanda, né? Você não acha que o mercado de trabalhar com atleta é mais rentável? Cara, depende. Eu acho que não tem uma coisa que seja mais rentável. Imagina, o cara que vende Tridente, um chiclete, ele pode ganhar tão bem como o cara que ganha Ferrari.
Porque é um produto muito pequeno, mas vende muito. Tem uma É escala como muito emagrecimentos, né? É um produto que talvez cobre mais barato, mas vende muito, tem uma escala muito grande. Ali, talvez não tenha uma escala tão grande. Eu posso te dar um exemplo. Eu trabalhava presencialmente. Hoje eu só trabalho, graças a Deus, só online. No presencial, tu consegue cobrar 35 euros no mínimo a hora. Então tu vai ali, tu dá um treino por semana pra pessoa, tu cobra 140 no mês. Mas então aqui nós já entra já numa pergunta que eu acredito que é uma pergunta principal do canal. Para quem tem dúvida a respeito disso, para quem é personal no Brasil e quer vir para cá. A média que um personal vai conseguir ganhar aqui, se ele vier para cá, esse valor que você falou de 35 horas, é ele trabalhando por conta própria ou prestando serviço para uma academia? Primeira coisa, prestando serviço para academia, você não vai ganhar bem. Você vai ganhar como se você trabalhasse quase que numa loja. Então é um trabalho normal, você vai ganhar 5, 6 euros a hora. Se as aulas em grupo, você vai ganhar ali uns 10, 15. Assim, não é o que eu recomendo. Mas todo mundo, imagina, se não tiver ninguém para trabalhar na caixa do supermercado, se quiser todo mundo ser patrão, não tem como, né? Então, assim, se você gosta, quer uma segurança, pô, tu vai conseguir tirar uns 1.200, uns 1.500. Mas até se você está chegando também, para quem está chegando, o salário mínimo em Portugal hoje está o quê? 900 e alguma coisa? Para quem acabou de chegar, está ganhando 1.200, 1.300. Já é uma boa. Para mim é uma área que, se você vier para aqui, você vai, se você também tiver vontade de trabalhar, porque trabalha bastante. Assim, quem ganha 1.200, 1.500 não trabalha 8 horas, talvez trabalhe 8 horas em contrato e depois dá umas 2 ou 3 aulas no dia. E é com físico, cansa muito. Eu trabalhei aqui, no meu início, eu comecei assim, até recomendo para as pessoas que estão vindo, comecem para ganhar assim, afinidade, entender o mercado, é um pouco diferente. Conhecer pessoas também já nesse meio. Sem dúvidas. E fazer amizade com essas pessoas é muito importante. É mais importante os contatos que você faz que qualquer outra coisa. Depois que você... Essa foi a minha trajetória eu não arrependo. Eu comecei contratado e conseguia tirar uns 1.200, 1.500. E depois fui para ganhar zero, mas tem que ter coragem. Pra qualquer coisa que você for trabalhar por conta própria, você tem que ter coragem, porque não tem nada garantido. Aquele frio na barriga de chegar ao final do mês, você não sabe quanto que você vai ter. Né? Você pode ter 1.200, como você pode ter 3. Exato. E aí tem que ter capacidade emocional para lidar com isso. E uma coisa que me ajudou muito foi ter uma mulher também que, tipo, tá ali comigo. Porque, assim, tu tem uma vida estabilizada, ganha 1.200, 1.500, tu consegue viver bem, tranquilo. Se for 2 pessoas, tranquilamente. Agora, tu falar assim, amor, vou ganhar zero, vou sair daqui, vou ganhar zero, bora? Ela falou, não, se tu acredita, bora. E foi assim, foi... caminha os mesmos passos com você, há muita probabilidade de dar certo, né? Muito mais. Não, se não tiver na mesma linhagem, mano, esquece. Tem que estar com o mesmo pensamento, o mesmo foco, tudo junto, senão... Tipo, a pessoa até, por exemplo, não... hoje ela é um pouco mais, mas a minha mulher não era uma pessoa empreendedora. O português em si não é tão empreendedor como o brasileiro. O brasileiro tem que se virar, né? Porque lá não tem muita oportunidade, ou você faz ou não acontece. Aqui o pessoal, tipo, os pais conseguem pagar uma boa faculdade e tal. Lá não tem tanta oportunidade como aqui. Isso é bom e mal, né? Porque lá não ter faz com que as pessoas sejam mais proativas. Tipo, eu tenho que buscar. Aqui, as pessoas terem essa condição deixam um pouco mais folgadas, né? Para quem vem para aqui é uma vantagem para mim, porque o pessoal não tá disposto a fazer trabalho duro muitas vezes, e tu tá ali, o que é para fazer? É para dar aula, é para fazer tal? Eu faço. Isso aí, para quem tá na disposição, isso é uma de oportunidade. Você chega aqui, pô, a oportunidade é grande, a quantidade de pessoas que quer agarrar essa oportunidade é pequena, então se você tiver sangue no olho, vai pra cima. Exatamente. Tipo, tu chega no ginásio, o cara te fala, ó, tem aqui uma aula, eu vou. Ah, mas não, eu vou aprender. Qualquer horário, qualquer coisa. Oh, se você fizer isso, não tem como dar errado. Não tem. Imagina, eu 2 vezes, com a vida estabilizada, fui pro zero. Porque eu quis. E das 2 vezes, tipo, quando tu se põe numa zona de desconforto, quando, tipo, tu fala, ou vai ter que dar, ou então vou passar fome. Você dá um jeito, mano. Não tem como. Não tem como. É porque ou você faz dar certo, ou você faz dar certo. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Não, e depois é isso. Tem a pessoa que te apoia, ajuda nisso, porque imagina, se tu tá já nessa pressão, aí tu tem a pessoa em casa, você vai fazer essa merda, tu vai... Entendeu? Puxa pra trás. O
Exato. Quanto que você acha que influencia no seu progresso aqui em Portugal a pessoa que está do seu lado? Quanto, assim, que você pudesse falar? Quanto você acha que influencia? 100%? 100%, porque imagina, tem pessoa que vem para aqui, às vezes até tem pessoa que vem para salvar o casamento. E aí vem com uma pressão enorme e destrói, né? É o Sim. contrário. Mas se tu tiver uma pessoa que é firmeza, pô, os dois juntos, se organizando, vai para frente, não tem como. Sim. Não Sim. tem como. Isso é verdade. E, tipo assim, tem muita gente que trabalha aqui em Portugal e sai daqui para ir ganhar, supondo, 2.500 euros na França, na Bélgica, 3.000, não sei. O que você acha a respeito disso? Tem Cara, gente que fala que aqui não dá para ganhar dinheiro. Eu tenho meu ponto de vista, eu não concordo. Eu Eu também acredito não que aqui dá para concordo. ganhar. O que você acha a respeito disso? Eu não concordo. Eu acho que até, imagina, acho que até no Brasil, se a pessoa quiser, ela faz dinheiro. Aqui tem um pouco mais de oportunidade, é verdade. Sim. Mas aqui, cara, tipo, se o cara quiser trabalhar, tem como. O meu pai trabalha na obra, ele tira mais que às vezes médico. Por quê? Porque o cara tá lá, tipo, a terra é pra fazer, eu faço. Sim. Entendeu? O cara tem vontade, tem sangue no olho. Quem quiser mesmo faz dinheiro, não tem como. Sim, sim. E consegue uma vida tranquila, consegue dar mais condição, porque depois, tipo, talvez lá tu consiga ganhar dinheiro, mas o custo de vida no Brasil é muito caro. Sim. Aqui tu fizer um pouco de dinheiro, o custo de vida é menor, você consegue ter uma vida muito boa. Sim. Se você recebesse hoje uma proposta para trabalhar na França ou na Bélgica para ganhar 3.000 euros, o salário aqui é 800 e pouco, 900 euros, né? Essa pergunta é mais para quem fala, não, lá é muito pouco, Portugal é muito pouco, eu vou para a França. Se você recebesse hoje uma proposta para ganhar 3.000 euros fora de Portugal, você ia? Assim, se for para ganhar o salário mínimo aqui, aí é outra coisa. Não, você tem a liberdade que você tem de trabalhar com o que você Não, quiser aqui. não. Não só limitada a Não, isso. porque imagina, aqui, querendo ou não, falam a tua língua, é um país que tem muita gente que respeita a tua cultura. Na França eu não sei, nunca estive lá, mas aqui a cultura brasileira é muito respeitada e muita gente gosta da cultura brasileira. Então também não é só pensando no dinheiro, tu tem que ter um lugar que seja seguro, que aqui ainda é seguro, pelo menos ainda. Sim. É um lugar que te dá possibilidade e que eu penso nos meus filhos. Eu ainda não tenho filho, mas quero ter. Eu quero que meu filho cresça num ambiente assim, um ambiente que ele tenha oportunidade, que ele não precise, tipo, de passar necessidade e que ao mesmo tempo seja um lugar que respeita a cultura dele, que gosta dele, porque o pessoal aqui gosta dos brasileiros. Eu sinto isso. Tem gente que fala, mas o português tem... Eu não sinto nada disso. Sim. Pelo contrário. Em todo lugar tem, né? Mas também tem muito a questão do vitimismo. Eu já vi muito isso também. Eu sinto muito Brasileiro isso. que tem brasileiro que volta pro Brasil e já fala logo isso. Ah, lá os portugueses tratam a gente assim. Eu não. Tipo, eu acho que a gente tem que respeitar a cultura deles, assim como eles Sim, respeitam a nossa. claro. Eles são um povo mais seco? Claro, mas é a cultura É a deles. cultura deles, sim. Agora, tu não pode chegar aqui e, tipo, querer, eu vou chegar lá e vai ser que nem o Brasil. Não vai, é um país diferente, é uma cultura diferente. Sim. O pessoal é mais frio, o pessoal não é tão simpático, mas não deixa de ser educado. Tipo, eu não preciso de chegar eu gosto, mas não é necessário eu chegar, tudo bem, tipo, na hora, o que queres? Aqui é assim, o que queres? Sim, já é. Tranquilo, eu quero um café. Sim, sim. Você tem que se adaptar, entendeu? Tipo, Sim. isso não me afeta em nada, e até porque tu vem aqui, querendo ou não, tu vai fazer amizade com quase que só brasileiro. Sim, isso é verdade. Então tu vai se sentir em casa. Isso pra mim eu acho que é... Eu acho que uma coisa que causa muito impacto é isso, que as pessoas vêm para cá querendo que Portugal se adapte à cultura deles. Não. Né? O brasileiro, alguns, né, não são todos, mas vem para cá pensando, eu vou chegar lá, Portugal tem que ser dessa e dessa forma. E não é. Uma das coisas que quando eu vim para cá, que eu gostei muito, que eu não acho que seja algo que o brasileiro tem que estragar, é que 10 horas, tem a lei que 10 horas não pode fazer barulho. No Brasil não tem disso. Meia-noite o som tá rolando, e aqui eu achei isso legal. Eu falei, poxa, ó, deu 10 horas, eu ficava até parado escutando, mano, deixa eu ver se eu vou escutar algum barulho, 10 horas. Eu até pensei, não, se eu escutar eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, porque aí eu um silêncio, então, tipo assim, se a gente for trazer nossa cultura do Brasil pra cá também, a gente vai querer fazer... tem que ter um isso aqui respeito mútuo, né? Tem que respeitar. O país não é nosso, né? Sim, Então tem que ter um respeito. sim. Que dica que você daria para um personal que tá lá no Brasil e que quer vir pra cá? Cara, não tem uma fórmulazinha e tal. Se tu já é personal lá, aí no Brasil,
talvez o que você, a faculdade que você fez aí talvez não seja válida aqui, talvez você tenha que fazer alguma especialização e tudo mais para tudo ficar apto. Mas você já no mercado de trabalho aqui, cara, é um mercado que dá para fazer dinheiro e é uma das áreas que hoje em dia dá para fazer mais dinheiro assim, que não exige muito tempo. Tu faz um curso de 1 ano e tu consegue tirar um salário muito bom, comparado que às vezes, eu brinco, eu tenho um colega que é médico, e às vezes tipo a gente brinca, pô, eu estudei anos e anos e às vezes a gente tira o mesmo. Assim, é uma área que hoje em dia é muito boa aqui, principalmente pós-pandemia. Depois da pandemia cresceu muito. E Mas você fala mais pro digital ou ambos, todos? ambos. Mas é assim, eu já tive nos dois. Já tive nos três. O primeiro cenário é você trabalhar contratado pela academia. Sim. Para mim é o pior. Mas, se você gosta de segurança, para ti talvez seja o melhor. O segundo cenário é você pagar um arrendamento num ginásio, uma renda, e você tem um espaço e você pode dar os treinos que você quiser e a pessoa paga para você. Esse é um cenário bom, mas tem teto. Por quê? Você tem as suas horas no dia, né? Não dá para tu, a não ser que você abra uma academia. Esse cenário é bom, dá para você tirar ali. Tem quem que tire pouco, mas se você trabalhar bem, dá para tirar acima dos 3.000 tranquilamente. Tranquilo. E depois tem um cenário digital, que se tu quiser ganhar muito dinheiro, é para aí que tu tem que ir. Porque aí tu não tem tempo, porque tu pode vender, né? Você monta a sua equipe, você pode vender adoidado, investir em tráfego pago e tudo mais. E para mim, esse é o cenário que eu tô hoje, para mim é o melhor. Eu tenho uma liberdade muito maior. Eu fui no Brasil, por exemplo, quando eu estava no presencial, era muito difícil, porque se eu vou para o Brasil, eu não recebo nada, porque os meus alunos estão aqui e não estão tendo treino. Sim. Se eu vou para o Brasil, eu levo o meu netbook hoje em dia e estou ali, tiro umas 2 horas no dia, trato dos meus alunos. E o que eu acho melhor nessa questão do digital é você poder, você está aqui em Portugal, mas você tem cliente de Portugal, você consegue ter cliente do Brasil, dos Estados Unidos, de onde você quiser. Uma estratégia que a minha gestora de tráfego utiliza muito, ela anuncia para a França, para a Suíça, porque são países que têm muitos portugueses, que são clientes que têm um valor para pagar. Sim. E que estão morando fora, às vezes que é um profissional do país daqui. Sim. Então a gente anuncia para essas pessoas, é uma forma da gente buscar cliente dos Estados Unidos, cliente da França. E até mesmo brasileiro também, né? Até mesmo brasileiro, sem dúvida. Eu tenho brasileiros que vivem nos Estados Unidos e vêm procurar minha ajuda, por exemplo. Isso para mim é o melhor mercado, porque não tem fronteira, não tem horário e é escalável. Caramba, sim. Muito escalável. Agora entrando no ramo da sua profissão, por exemplo, você acha que só musculação ou a dieta também influencia muito o emagrecimento, na vida fitness? O que você acha? Imagina, depende. Porque eu já vi, por exemplo, pessoa falando para mim, eu malho para comer, um exemplo. Imagina, assim, cara, o público que eu trabalho não é um público que quer ser fisiculturista, é um público que quer um estilo de vida saudável. E quer ter um shapezinho para chegar na praia e ter uma presençazinha. Mas, para uma pessoa que ela quer só um físico bacana, ela basta treinar 3 vezes na semana, mas a alimentação tem que ser boa. Porque imagina, se tu comer mal, tu pode treinar o dia inteiro. Não vai ter como. Entendeu? Imagina, tu vai treinar agora ali na academia, um treino que foi top. Pesado. Tu gastou umas 500, 600 calorias. Tu chega ali no Mac e comeu 1.500. Então a conta não fecha. Entendeu? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. O treino é importante. Alguns profissionais hoje em dia dizem, treino, o que interessa é a dieta. Eu não consigo fazer dieta se eu não treinar. Sim. Tem importância. O treino te traz saúde, te traz massa muscular, mas a alimentação é o que te torna uma pessoa magra e definida. Não tem... Eu penso o seguinte, o treino ele compromete a sua alimentação da seguinte forma. Quando eu treinava, eu na hora de comer, eu já pensava o seguinte, poxa, eu fiz o treino, eu paguei o preço para perder isso aqui. Se eu comer isso daqui, eu tô comprometendo o resultado, ou seja, eu fui lá treinar à toa. Mas é exatamente quando eu digo que eu não consigo fazer dieta sem treinar, é por conta disso, né? Você compromete o seu resultado na alimentação. Exatamente. Tem que ser um combo. Não dá para fazer, na minha opinião, óbvio, mas tem quem discorde, mas na minha opinião não dá para fazer um ou outro, tem que ser os dois. Não tem como. Mas assim, o pessoal também vê dieta. Tudo é dieta, tipo, o que vocês comem é dieta, só que é a dieta de vocês, né? Tem que ser regrado. Não precisa de ser bitolado.
A não ser que tu queira competir. Cara, os meus alunos às vezes chegam pra mim e eles perguntam, pô, mas isso daqui é o que eu já faço normalmente. Ajustando as quantidades, a maioria das pessoas só precisa de ajustar as quantidades. Todo mundo sabe o que precisa de fazer para emagrecer. Comer menos e gastar mais. A gente só não faz, mas a gente sabe. Isso é verdade. Eu acredito que isso até, tipo, vamos dar um exemplo da vida financeira, é a mesma coisa. Tem gente que ganha uma quantidade, gasta uma quantidade e a conta só não fecha porque não está ajustando. É um pequeno ajuste. Acho que em tudo na vida, tanto nessa questão da saúde, da área fitness, quanto na parte financeira também, eu vejo muito erro em relação a isso. Tem duas coisas que eu não gosto, que é... Primeira coisa é, o pessoal da internet e os profissionais, eles começam a fazer o quê? Começam a falar tudo muito difícil, que é para eles parecerem muito inteligentes e vocês muito burros. Sim. Então eu preciso contratar ele porque eu sou muito burro. Sim. Mas para mim a maneira correta é a gente tornar isso fácil. Cara. É tipo, olha, tu precisa de fazer só comer menos e gastar mais. Não tem segredo. Só que quando a gente vende, pessoal, é dieta carnívora, é dieta, um monte de nome, a gente fica confuso até, né? Até eu às vezes fico confuso. Pô, é tanta informação, cara, e complicam o que é simples. Ganhar dinheiro, tu precisa de uma forma, igual ganhar dinheiro, você precisa de uma forma que traga e gastar menos, né? Senão tu não junta. Se tu ganhar muito, mas também gastar muito. E o que você acha daqueles personal do digital também, com falsa promessa na internet? Ah, você treina um mês aqui, um mês você já vai estar bombadão. O que você acha sobre isso? Assim, eu acho que as pessoas que compram esses personagens é que são culpadas, na verdade. Sim. Cara, infelizmente, tipo, sempre na televisão o pessoal fala hoje em dia muito do digital. Mas a televisão sempre teve isso. O pessoal, não sei, o pessoal vende, esse chá aqui, cara, vende fórmula para curar diabetes quase, né? Enfim, isso vai sempre existir. E eu não fico chateado, nem me incomoda. Agora, me incomoda as pessoas serem tão, tipo, ingênuas de cair nisso. Tipo, mas pronto, isso vai sempre vai haver nos mecânicos, no personal. Se a gente for ficar ligando para isso... E o que você acha sobre esse chá aí? Esse chá... Tem resultado? Não tem? Imagina, cara, alguns alunos me pedem, tipo, isso aqui é bom? Perguntam, né? Eu digo, olha, se você gosta, toma. Tipo, às vezes, eu sei que não vai fazer nada, mas às vezes, psicologicamente para a pessoa, ajuda. Às vezes tem gente que quer tomar suplemento. Não precisa, mas quer. Por quê? Eu tô tomando isso aqui, então é como um treino. Se eu tô tomando suplemento, eu também vou seguir a alimentação, porque eu tô investindo aqui e tal. Mais psicológico. Então, cara, vai depender sempre do caso. Isso às vezes parece lenga-lenga, que a gente fala no Instagram, tipo, tem que ser individual. Mas cara, depende do caso. Tem gente que vai ajudar, tem gente que não. E aquelas pessoas que você acha que injeta pra ficar mais forte, essas coisas assim. Você acha que faz bem pra saúde ou... Bem não faz. O segredo é só não parar, né? Porque tem benefício. É só não parar de tomar. Aí depois que você para, é que vem o belo. O cara acaba se comprometendo, né? Injetei que agora eu sou obrigado a treinar. Mas... Não, imagina. Eu tô brincando, né? É só não parar porque, tipo assim, imagina, tu toma testosterona, vamos supor. Tu, na hora que tá tomando, tu é um monstro. Pô, o negócio tá sempre assim, tipo, tu é um monstro. Só que depois que tu para de tomar, porque assim, o nosso corpo, o que ele pensa? Eu produzo. Mas se eu tô recebendo de fora, eu vou parar de produzir um pouco, porque eu já tô recebendo, para que eu vou me esforçar? Então ele deixa de produzir tanto. E aí o que acontece? Você deixa de receber de fora, só que ele já não produz tanto. E aí é quando começa a ter os broxa, começa a ter a falta de energia. Os efeitos começam a aparecer, né? Os efeitos colaterais. Exatamente. Sim. Então esse é o problema. Mas eu não me importo, assim, se você quer tomar, tome, eu não recomendo para ninguém, mas a vida é sua, você que sabe. Agora, se você só quer um shape de praia, não precisa. Não precisa mesmo. Assim, a maioria das pessoas que me buscam, até no outro dia fiz um vídeo perguntando para as mulheres o shape que elas mais gostam. Raras são as mulheres que gostam mesmo do cara, entendeu? Gosta de um físico atlético, nem precisa ser aquela definição toda, e a maioria das pessoas também busca isso. Para isso não precisa mesmo. É mesmo jogar dinheiro fora e... Mas eu acho que é uma distorção muito grande pelo seguinte, as mulheres não se atraem muito por isso, pelo que você falou que você viu, eu também vejo isso.
homem muito bombado, muito forte, acredito que as mulheres não se atraem muito por isso, mas ao mesmo tempo o cara acredita que tá fazendo para atrair. Eu vou falar a verdade. O homem mais forte atrai viado. Essa é a realidade. Eu comecei a ficar um pouquinho mais forte. Hoje em dia eu já não quero ficar tão forte, porque eu sinto que eu quero ser um cara ágil, um cara que consegue tanto correr 10 km, como consegue fazer um treino com força. Sim. Então, para isso, eu não quero ficar tão grande. Mas teve uma fase que eu tava um pouquinho maior. Eu só recebia mensagem viado. Não tinha mulher. Era só gay. Eu não me importo. Podem mandar mensagem. Eu não gosto, lamento, mas com à vontade. E o que você acha que o cardio influencia na sua vida? Influencia bastante. Eu odeio fazer, mas é importante. É importante. É importante não só pela saúde, mas assim, vai te fazer gastar umas calorias a mais. Eu não sei vocês, mas eu adoro comer. Eu como pra caralho. Eu adoro comer. Então, a história de comer para treinar é assim, não é de todo verdade da maneira que o pessoal observa. Mas tem duas formas da gente emagrecer, né? Que são iguais, mas a maneira de dizer muda. Que é, ou eu gasto mais e como um pouquinho menos, ou eu até posso comer mais, ou eu até posso comer menos, desculpa. Ou eu gasto mais e como menos, ou eu como mais, gasto muito, para eu poder comer. Para compensar. Tem gente que prefere comer menos. Sim. E tem gente que prefere gastar. Eu prefiro fazer um misto. Ou seja, eu gosto de treinar, porque assim eu gasto bastante calorias ali, né? Porque imagina, vamos supor, vou jogar para ti, de olho. Eu acho que tu deve gastar umas 2.200 calorias, 2.300. Taxa de metabolismo basal, o que é isso? Taxa de metabolismo basal é o que o teu corpo gasta para não fazer nada. Acordei e fui ver Netflix. Circulação do sangue, funções vitais. Sim. Se é 2.200, já não pô. Se tu não treina, não faz nada, tu vai gastar isso. Tu vai ter que comer umas 1.800. Eu prefiro gastar, ou seja, vamos supor, gasto 1.000 no dia. Então, comi 3.200. E aí eu já posso comer as 2.200 em vez de comer só 1.800. Sim. Entendeu? Porque eu gastei menos. Sim. Conseguiram entender a lógica? Sim. Leva para esse lado mais matemático, né? Você consegue ter mais ou menos essa Mas visão. é matemático, cara. Claro, tem algumas partes hormonais, mas isso é matemático. O déficit calórico nada mais é do que você comer menos calorias do que você gasta. Sim. Ou você come muito pouco ou você gasta mais. Sim. Eu prefiro gastar. Que é para poder comer. Não, isso é verdade. Isso aí é o principal. Eu como muito. Mas se você hoje pudesse dar um conselho para uma pessoa que está aqui e está pensando em voltar para o Brasil. Claro que tem aquele lado pessoal, porque tem pessoas que vêm e não se adaptam e querem voltar mesmo, mas em relação a ter ou não ter conseguido um trabalho na área, o que você acha? Qual que seria o seu conselho para essa pessoa? Assim, depende, né? Depende da situação da pessoa. A pessoa está quebrada, às vezes é falta de preparação antes de vir. Se ela realmente está quebrada, volta para o Brasil, se organiza, você vai ter sua família, se reestrutura. Mais para frente tenta novamente, mas com uma estrutura mais robusta, né? Exato, mais preparado. Sim. Agora, a pessoa que chega aqui tentou uma vez, já desistiu, pode voltar também, porque assim, tu não tem resiliência, então tu não vai aguentar a pressão. Se não aguenta a pressão, melhor você ficar no Brasil, perto da sua família. Migrar não é fácil. Exato, tem que aguentar a pressão. Mas eu acho que, tipo assim, a questão é você aguentar a pressão mais no conforto, porque quando você tá no seu país de origem, não é porque você tá no seu país de origem que você não tem pressão. Lá a pressão de você trabalhar no seu próprio país e não conseguir dar o melhor para sua família, não conseguir realizar coisas. Mas eu acho que é diferente, porque imagina, quando eu falo de pressão, não é só pressão financeira, é psicológica. Lá, querendo ou não, você tem, assim, não em todo mundo, mas você tem a sua família que, imagina, um casal que vem com um filho. Aqui, quem que vai ficar com o filho se precisar? Tem que pagar uma escola. Sim. Lá talvez tenha alguém para cuidar do filho enquanto a pessoa está trabalhando. É mais nesse sentido. Se você não veio preparado e não consegue aguentar essa pressão, que no início é difícil. Não é difícil. Melhor você voltar, se reestruturar para vir para aqui. Porque também, assim, não é desistir na primeira, né? Mas a pessoa aqui, não, às vezes o pessoal vende como se aqui fosse uma maravilha. Não é, aqui é como no Brasil. Precisa de trabalhar bastante. Não é fácil, né?
tem que construir as coisas. Só que tem gente que não consegue fazer isso porque nunca foi adaptado, sempre teve o conforto de ter família perto. E é complicado tu chegar aqui e tu não tem ninguém, né? A maioria das pessoas. Sim, não, isso é verdade. Mas se for olhar por esse lado, eu acredito que nenhum país que você vá, você vai sentir essa questão, ah, não, aquele lugar ali é mil maravilhas. Eu vejo muito brasileiro nos Estados Unidos, na França, em todo lugar do mundo, falando, ah, aqui não é mil maravilhas. Então, pelo que eu vejo, não existe Não lugar existe. mil Senão todo mundo ia maravilhas. morar lá. Exatamente, eu acredito nisso. E eu acho que isso daí frustra muito a pessoa mesmo, a questão da pessoa já ir com essa visão. Eu acho que às vezes a pessoa querer voltar é muito mais a falta de preparação emocional e financeira no Brasil, antes de vir, do que aqui. Sim. Porque tu já tem que vir aqui pensando, para eu arrumar documento eu vou ter que batalhar bastante, a não ser que você já venha aqui tudo certinho, né, com o documento, com a residência. Então, parte financeira, se eu precisar de pagar um calção, se eu tiver um problema, eu tenho essa segurança. E também a parte emocional, tipo, eu vou no início ter que trabalhar, talvez não na minha área. Isso acontece com quase todo mundo. Tipo, uma pessoa que é enfermeira não vai chegar aqui e vai ser enfermeira, talvez vai trabalhar no café. É nesse ponto dessa pressão também que eu te falo, porque a pessoa no Brasil já tem uma vida, tipo, tem a sua profissão, tem tudo mais. Já tem, é como mudar de cidade. Sim. Não é só país. Tu já tem uma vida organizada e tu vai ter que ir para o novo. E o novo Sim. é difícil. Sim. Para a gente direcionar aqui para o final, uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas devem ter. Eu não vou perguntar ao seu respeito, porque é igual você falou, não existe nada certo, né? É tudo incerto quando você trabalha por conta própria. Mas para quem quer vir e ter um pensamento de escalar, de algum dia ganhar muito dinheiro, você acredita que a pessoa, juntando esses combos que você falou, de trabalhar por conta própria, vendendo o seu serviço, a pessoa consegue chegar a ganhar aqui 4 mil euros? A pessoa consegue ganhar esses 4 mil euros aqui? Tranquilo. Consegue? Tranquilamente. Assim, tanto o personal, falando do personal, Sim. tanto trabalhando por conta própria num ginásio, por conta própria, como no acompanhamento online, e se for os dois, então, é tranquilo. Sim, sim. Agora, tem pessoas que trabalham por conta própria e ganham 800 euros. Sim. Mas é aquela coisa, fácil também não é, né? Já para quem está assistindo, ele está vendendo facilidade. Acredito que não seja fácil. Imagina. Mas é alcançável. Hoje em dia, eu já olho um pouco diferente para essa questão. Por quê? Quando você ganha talvez 800, tu pensa, não, ganhar 2 mil deve ser difícil pra caramba. Quando você começa a conviver com pessoas que ganham 10, 15, os caras olham pra ti, isso eu recomendo para as pessoas, tanto aqui como no Brasil, investir em mentorias, em pessoas. Network, sim. Sem dúvida. Quando eu sentei numa mesa e via que o pessoal ganhava 10, 15, 20, e o pessoal olhava para mim tipo, e falava, pô, isso aí, como é que tu não tá conseguindo fazer tipo X? Tipo, isso é fácil. Sim. Mas para mim não era, porque eles já tinham passado aquela etapa. Então isso depende bastante. Talvez no início vai ser difícil fazer 2 mil euros. Mas se tu tiver paciência, isso em toda a área. Por exemplo, a minha mãe agora trabalha fazendo extensão de pistana. Sim. No início é complicado, mas, por exemplo, no Natal, com certeza ela passou desses 4 mil. Por quê? Ela teve resiliência, segurou as pontas. Sim. Não é fácil, mas é bem possível. Bem mesmo. Sim. Acho que quando você está num degrau abaixo, você olha pro degrau acima, parece longe, parece difícil. Sim. Mas quando tu chega lá, tu já olha para baixo, pô, como é que eu não fazia isso? Acredito que seja assim. E é isso. E você, o que você planeja para o seu futuro? Aqui em Portugal, em outro lugar? Pensa em abrir uma academia? Não sei. Eu pretendo escalar só no negócio digital e depois diversificar a forma que eu ganho dinheiro. E não ganhar dinheiro só com consultoria online, ter outros negócios à parte. Mas o foco principal agora é escalar ao máximo o acompanhamento online. É só aqui em Portugal? Você pretende mudar daqui? Ou migrar? Não. Você vê o seu futuro aqui? Sim. Sim. E para as pessoas que quiserem te seguir, como é que elas fazem? Segue lá o Thaleson Personal, é só pesquisar. Sim, nós vamos deixar aí o link dele aí. Thaleson, foi muito bom esse bate-papo com vocês aí. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao fim do vídeo. Agradecemos ao Thaleson pela conversa incrível e convidamos você a conhecer nossos 2 e-books exclusivos. Links na descrição
Muito obrigado, até o próximo vídeo.